de volta nesta quinta-feira, meio-dia e 23. E quinta-feira você sabe que é dia de Alerta em Debate. Sempre assuntos pertinentes à população e claro que você pode também mandar a sua opinião pra gente. Bota aí o nosso WhatsApp, né, pra você participar no 3513-0818. E mais uma vez, eu quero dar o meu boa tarde a Noêmia Gomes, que toda quinta-feira participa com a gente nesse quadro do Alerta em Debate. Boa tarde, Noêmia. Boa tarde, Renê. Boa tarde a você que está em casa acompanhando a gente. E nós estamos aqui novamente com um assunto que dá baile, hein? Da baile, da festa, mas antes de entrar da polêmica. E da polêmica, com certeza, em muitas cidades ainda é um assunto polêmico. Mas antes de entrar nesse assunto e também anunciar o nosso convidado, nós estamos falando muito aí sobre a febre maculosa, né? Do carrapato estrela, mais uma pessoa confirmada, né? Que teve a morte por essa doença na cidade de Hortolândia, uma menina, uma jovem de 16 anos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que em Limeira, um juiz determinou que as capivaras, né, da cidade de Limeira passem por uma análise, façam aí o exame para saber se elas têm ou não a febre maculosa. Determinação de juiz. Eu ouvi isso, a gente até comentou isso, que é engraçado, né? Assim, não é que a gente esteja no sentido pejorativo, tirando uma casca disso, onda, claro, né? claro. Mas é que é muito engraçado, Renê, essa determinação da justiça, e a gente começa a pensar, a fantasiar como se fosse criança, né? Imagine cada capivara pegando a sua guia a carteirinha de vacinação ou a sua guia no sistema de saúde para poder fazer esse exame. Como que vai acontecer isso? E outra, né? Por determinação judicial também são 40 capivaras que existem em um parque aqui na cidade de Limeira. Agora, não existem só essas 40 capivaras. Se a gente andar no entorno do Ribeirão Tatu, para quem conhece Limeira, existem muito mais capivaras do que essas 40. Ou seja, será que as 40 o problema está no parque ou está nas capivaras que estão soltas aí pelas fazendas e na beira dos rios? Quer dizer, e a demanda que isso vai trazer? Porque você vai precisar separar um pessoal e geralmente o serviço público já é deficitário, já não tem todo mundo para atender, né? E essas 40 capivaras, como você vai saber se ela fez ou não fez o exame? Você vai colocar um chip na capivara? É complicado, né? É complicado, mas eu digo que justiça cumpra-se, né? Determinação cumpra-se, fazer o quê? Mas vamos entrar no nosso assunto aqui, porque senão o nosso assunto é bailão. É rodeio. Festa do peão. Eu não sei se eu tô no meio. Eu também estou no meio. O assunto volta à tona na cidade de Campinas. Qual é o assunto, Renê? Festa de peão, ou então rodeio, porque isso dominou, na verdade, uma sessão na Câmara de Vereadores. E para isso nós estamos recebendo hoje o vereador Paulo Búfalo, do PSOL, ele que está com a gente aqui. Inclusive já queremos dar o boa tarde, vereador, obrigado por atender a nossa produção e participar desse debate. Vereador, para iniciar eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa lei é de sua autoria, mas essa lei que proíbe, na verdade, festas com animais em Campinas, é esse o propósito da lei, vereador? Me corrija se eu estiver errado. Já está tudo linkado, boa tarde aí, Marcelo, o Renê Marcelo, né, a Noêmia Gomes. E quero dizer que essa legislação, Renê, ela desde 2003 ela está em vigor na cidade de Campinas. E a ideia é proibir, de fato, desde então, qualquer tipo de espetáculo que utilizasse animais domésticos ou silvestres, né, na sua apresentação. E no entendimento, né, de que naquele período nós apresentamos esse projeto num contexto de que um evento, um circo aqui na cidade de Campinas, naquele momento abandonou 2 leões, um veio a óbito, o outro na sequência foi para um santuário, mas que gerou e provocou aqui os movimentos e ativistas aí da proteção animal a também nos trazer essa demanda
e então no meu primeiro mandato apresentei esse projeto que se transformou em lei, né, há 20 anos atrás. Bom, boa tarde, vereador Paulo Búfalo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Gostaria também de lembrar, Renê, que essa discussão veio à tona de novo por causa que o vereador Arnaldo Salvetti, do MDB, ele voltou com esse assunto, porque ele acha que é importante, né? Nós convidamos o vereador Arnaldo Salvetti, ele está em São Paulo hoje, em compromissos do partido, combinou de falar com a gente também, mas, no entanto, a gente perdeu o contato com ele, né? Fiz algumas ligações para ele, mas acredito que ele deva estar em algum momento. Aqui. Se ele quiser, estamos aqui, pode entrar a qualquer momento do Alerta em Debate. Bom, vereador, então, em 2003 você criou a lei, né? Essa lei depois ela foi incorporada no Estatuto da cidade e desde então não se pode realizar qualquer evento que envolva animais. Como que você recebeu, porque isso não foi a primeira vez, né, vereador? Em outra legislatura já houve vereador também pedindo a volta de rodeio, né? Essa não é também vamos dizer assim, uma exclusividade dessa legislatura com o Arnaldo Salvetti. Isso já foi pedido em outras legislaturas anteriores, com outro vereador, né? Isso. Noêmia, é preciso entender que a cidade de Campinas, né, desde do início desse século aqui, ela vem sendo protagonista assim, de legislações importantes de proteção dos animais. Então, aqui na nossa cidade, nós temos um Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal muito atuante. Nós temos fóruns de ativistas que não só propõem legislações, mas atuam frequentemente, né, no cotidiano aí nessas ações de proteção aos animais. Então nós tivemos ao longo desses 20 anos, essa na verdade é a quarta tentativa de modificar essa legislação aqui na cidade e que não obteve sucesso, as 3 primeiras, e nós pretendemos que essa também não avance. Nessa linha de nós aprimorarmos as nossas legislações de proteção animal, no ano de 2017, a Câmara aprovou e o prefeito, ou então prefeito, sancionou o Estatuto Municipal de Proteção dos Animais. Uma das cidades brasileiras pioneiras nessa iniciativa, já havia algumas outras, mas pioneiras porque juntou, agregou toda a legislação nesse estatuto. E desde então, a minha legislação, na verdade, foi incorporada por esse estatuto. E essa proibição segue na cidade. A ideia é que nós possamos avançar e ter uma compreensão do que significa os maus tratos aos animais, mas também democraticamente poder fazer o debate, porque ninguém aqui quer vetar qualquer festa, qualquer evento que possa trazer economia para a cidade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos compreender aquilo que pode trazer sofrimento ou mal-estar aos animais. Era essa a minha próxima pergunta, né, vereador, até para colocar em discussão isso. Quando se volta, né, à tona, traz o assunto à Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, e como o senhor disse, que deve democraticamente debater de igual para igual os diversos assuntos, a gente fala não só em maus tratos, né, a gente fala também em business, em negócios, porque essas festas, felizmente para uns ou infelizmente para outros, gera dividendos muito grandes, muitos negócios
negócios são fechados em feiras. Não estamos falando só de rodeio, festa do peão, vamos falar em feiras agropecuárias que agregam também a festa do peão. Mas nesse estudo feito em 2003, que virou lei de sua autoria em Campinas, existe um estudo mais aprofundado e que realmente esses animais que estão em festas como o rodeio, como festas do peão, eles sofrem, porque eu já vi também diversas matérias, como você disse, vamos debater democraticamente, que esses animais são muito bem tratados, melhores até do que muitas pessoas nesse país que nós sabemos que vive numa miséria danada, né? Não, sem dúvida. Eu acho importante que você traga esse debate, Renê, porque desde o início, né, nós procuramos aprofundar e ter um conhecimento técnico, inclusive, do que é necessário para que os animais se exibam com toda aquela situação numa arena, né, com todo aquele desempenho. Uma das questões, até para nós seres humanos, para que a gente esteja em condições de executar uma tarefa física, é que nós estejamos bem alimentados, bem cuidados, né, bem tratados, vamos dizer assim. O problema está na motivação para que o animal tenha aquela postura, né, na arena. E aí nós não temos dúvida que a presença do sedem e de outros instrumentos ali que fustigam esses animais é o que desperta, é o gatilho que faz com que eles, de forma desesperada, saiam ali pulando na arena, né? Tentando se livrar não só do peão, do cavaleiro, mas tentando se livrar daquela dor intensa que o atinge, né? E depois, em estudos mais recentes, ouvindo especialistas, nós também compreendemos que de tempo em tempo o animal ele vai adquirindo, inclusive, uma percepção de que depois de um transporte, depois de um descanso e um transporte confortável para um outro ambiente, ele sabe que o que espera quando ele chega na arena é novamente o sofrimento. Portanto, há uma situação daquele sofrimento no momento da provocação para que ele tenha o desempenho esperado, né, pelos festeiros aí na arena, mas também ele tem aquele sofrimento ao longo do seu processo de vida. Por isso, nós seguimos na nossa consciência de que é importante as várias culturas aqui no nosso país. Eu, por exemplo, gosto muito da música caipira. Não sou dos maiores fãs de música country, mas gosto muito de música caipira. Gosto da cultura do caipira, a cultura do interior, até porque nós somos provenientes do interior aqui do estado de São Paulo, né? Mas não sou muito aderente aí a nós termos provas com animais, sobretudo provas que tragam sofrimento aos animais. Uma das questões, Renê, que geralmente quem defende, né, que fala, que nem o vereador está dizendo a respeito dos maus tratos, que seria o choque, a espora, a roseta, né? Isso ainda acontece, Renê? Porque eu, sinceramente, não sou uma adepta dos rodeios, né? Claro, claro. Eu não sei. E tem toda uma questão de condições sanitárias para o animal ficar. Eu acredito que com a evolução, com a tecnologia,
muitos desses problemas já se resolveram, né? E até você estava comentando que se você sentar em cima do boi, o boi já sai pulando. Então, necessariamente, precisa dar o choque? Mas é aquilo que o Paulo Búfalo, o vereador, estava dizendo, né? Existem estudos também que diz que o condicionamento do animal, isso eu não sabia. Descobri agora, através do vereador. Muito obrigado, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente vai aprendendo ao longo aí da nossa caminhada. Mas também estou aqui fazendo o contraponto para que seja um debate salutar de que hoje, né, o CEDEM, ele é totalmente diferente do CEDEM de 20 anos atrás. Hoje ele não oferece mais aquele aperto tão forte quanto era anos atrás. Quer dizer, tudo isso precisa ser estudado. A espora, a roseta, que todo mundo diz, não tem mais pontas. Hoje ela é redonda, apenas para estimular o animal. Ou seja, existem várias vertentes que nós podemos aqui começar a discutir. E aí eu acho que tem que se chegar num denominador comum, né? Não só dos rodeios, como outras festas. Eu também, como o Paulo Búfalo disse, adoro música caipira. Meu filho toca viola. Eu sou apaixonado pelo interior do estado de São Paulo. Sou de Limeira, sou do interior. Então a gente torce, né, para que um senso comum seja tirado dentro da Câmara Municipal para que essas festas possam ou não voltar a acontecer, ou então que se haja, né, alguma maneira efetiva de fazer com que, através desse agronegócio, que a gente tanto fala no Brasil, né, vereador, do agronegócio, das feiras agropecuárias, se possa trazer dividendos para a cidade de Campinas, que é um polo tecnológico fantástico. E até a respeito dessa questão de que o vereador disse que outras legislaturas já houveram outros vereadores e não deu em nada, né? Não deu em nada. Eu queria até saber do vereador se dessa vez é possível chegar num consenso, porque a gente sabe que pode, se a gente tiver um meio termo para que isso aconteça, porque isso traz dividendos também para a cidade, né? E gera empregos. E eu, olhando um pouco a respeito desse assunto, eu vi que em São Paulo, o Paulo Maluf, em 93, ele criou uma lei também semelhante, que só podia feira de exposição. Não poderia ter rodeios, essas coisas. E em 2017, o Dória não sabia dessa lei e ele anunciou uma festa semelhante a que tinha Barretos para São Paulo e foi tão criticado, que criou tanta polêmica, que no outro dia, ao anúncio dele, ele cancelou por causa da polêmica. E, no caso, eles levavam como rodeio para o lado esportivo, né? E que também geraria dividendos aí para o... Então, saindo dessa história do rodeio, do pulo do animal, do CEDEM, da roseta, né? Vamos para esse lado da exposição, expor animal. Existem estudos, Paulo, já que você está sempre ligado e propôs essa lei há 20 anos atrás, existem estudos que essa exposição também traria prejuízos ao animal, porque é muita gente circulando, é muito barulho, são shows, são caminhões, são tratores, enfim, o animal está ali exposto, o nome já diz, né? Veja só, Renê, como eu falei no início, né, Campinas foi pioneira em legislações de proteção animal, fazendo avançar para a presença de um Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar. O fato é que os nossos mandatos passam e esses conselhos de representação da sociedade é o que permanecem. Os conselheiros, eu tenho ouvido vários deles, vários e várias, né? Eles se mostram sensíveis à economia da cidade, assim como nós nos mostramos também. Então, eventos que não causem maus tratos, que não torturem os animais, eles podem ser aceitos na cidade. Agora, eu não tenho condições de especificar exatamente esse ou aquele evento seria autorizado. O que eu sempre recomendo nessa situação é que nós tenhamos bom senso, tenhamos sim esse princípio de não trazer o mal-estar para os animais, que não haja uma exposição desse animal a uma situação de sofrimento, e aí situações específicas precisam ser avaliadas. Eu, por exemplo,
estava em pleno segundo mandato, recebi uma ligação do Beto Carreiro, Sim. que queria vir para Campinas, mas ele queria utilizar nos seus eventos, naquele momento, o uso da 4ª geração do cavalo faísca. Isso, e queria fazer isso a partir de um desfile no centro da cidade com o cavalo. Não pôde vir. O parque veio, as pessoas ficaram felizes de ver os eventos e as atrações do parque do Beto Carreiro naquele período, mas o cavalo faísca não pôde vir, porque naquele momento entendeu-se que aquilo que ele estava propondo trazia maus tratos e a administração vetou essa possibilidade. Então é necessário que haja uma análise rigorosa e pontual desses eventos aqui na cidade. Uma outra situação muito semelhante a essa por exemplo, o que diz respeito aos fogos de artifício. Sim. Nós sabemos que tem muitas famílias aqui do entorno que trabalham fabricando fogos de artifício. Aqui na cidade agora nós avançamos numa legislação que proíbe a soltura de fogos com estampido. Nesse caso, porque traz sofrimento aos animais domésticos e silvestres, aos idosos, às crianças, às pessoas autistas e, portanto, nós propusemos não ter mais os fogos com estampido. Está demorando, mas as pessoas vão tomando consciência disso e em festas que no passado tinham essa tradição de soltar os fogos ali com ruído, né, com estampido, agora tem outras opções e as festas continuam ocorrendo com a mesma pompa, com a mesma mobilização, né, econômica e social. Por isso é um avanço da sociedade essa compreensão. Nós esperamos que esse bom senso prevaleça também nessa questão dos eventos com a presença de animais. Pois não, Noemi? Bom, essa questão dos fogos de artifício também é uma questão meio polêmica, né, vereador? Porque Campinas não pode, mas a gente sabe que o entorno comercializa e quando tem um jogo, alguma coisa, isso ainda vai um tempo, né? Tem um jogo, alguma coisa, acaba que as pessoas em Campinas não podem comprar, mas elas vão comprar fora e trazem para dentro da cidade, ainda que haja uma lei aqui que proíba isso. E os balões, né, que quando caem aqui também não tem terra sem lei também, né? Na verdade, o que demora é a conscientização do ser humano, né? Essa é a realidade. Quando a gente fala de maus tratos, quando a gente fala de estampidos, de fogos de artifício, é a conscientização do ser humano, para que ele possa saber que existe o semelhante, ou seja, como disse o Paulo Búfalo, não só animais, mas crianças, autistas, idosos, né? Pessoas que sofrem de alguma maneira com esses estampidos, que não tenham, né, na realidade, que sofrer mais, porque eu acho bonito, eu acho legal, eu acho que, poxa, existem hoje fogos maravilhosos sem estampidos, inclusive isso tem sido feito também na cidade de São Paulo. Uma última pergunta, Paulo, pra gente conversar mais um pouquinho aqui ainda sobre o tema do rodeio, é o seguinte: quando existem essas discussões na Câmara Municipal, o conselho que você diz, ele é acionado, ele vai para dentro da Câmara também para discutir e mostrar a sua posição aí em Campinas? Eu vou aproveitar, Renê, e falar de algumas frentes onde esse debate vem ocorrendo. Pois não. Primeiro que o Conselho Municipal e esse fórum de ativistas aqui na cidade de Campinas, ele é muito forte. Tanto nas organizações, né, nas entidades protetoras, como também nos protetores e protetoras independentes. Então, quando há uma pauta desse tipo, a mobilização dessas pessoas é muito intensa. Aliás, muitos desses ativistas estão nos acompanhando nesse momento, porque eu divulguei, inclusive, a nossa entrevista aqui em alguns grupos que eles estão presentes.
A segunda questão é de que a Câmara Municipal ela tem uma comissão permanente de proteção e defesa dos animais. Então, frequentemente, essa comissão permanente, presidida pelo vereador Permínio, e também tendo na sua composição o vereador Schneider, que é um dos vereadores que propôs o Estatuto Municipal de Proteção Animal, eles compõem essa comissão, frequentemente o conselho vem até ali. E nesse momento, no dia de ontem, inclusive aqui na Câmara, o vereador Arnaldo Salvetti, que agora está fazendo essa proposta retomar aqui na Câmara, ele constituiu uma comissão de estudos sobre o tema. Então esse debate ele vai estar muito presente aqui no Parlamento e em toda a cidade. E nessa questão da consciência, nós aqui atuando na política, né, e vocês como comunicadores sociais, né, nós temos assim, compartilhamos de um papel importante de fazer avançar o nível de consciência da população. Por isso que esses debates aqui, né, e essa possibilidade da gente dialogar é tão importante. Aliás, eu também já coloco aqui, né, porque se você quiser participar, você que está em casa quiser participar desse debate, pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, né? Ou mesmo esse material fica disponível no YouTube também. E você pode comentar lá no YouTube, fomentar essa discussão para que a gente possa avançar também e colaborar como formadores de opinião, colaborar também com a cidade de Campinas, que claro, a gente não quer maltratar nenhum animal, de jeito mas nenhum. a gente também quer o benefício dos empregos, né? Então, Geração como que a de emprego gente e renda, consegue tudo mais. chegar no meio termo, que a gente possa atender os dois lados, né, vereador e Renê? Vereador Paulo Búfalo, obrigado pela sua participação. Nós temos que estar se esgotando. As suas considerações finais. Renê e Noêmia, eu é que agradeço vocês, a equipe que está nos acompanhando, inclusive aqui no local onde nós estamos, na Câmara Municipal, né? Positivo que nós possamos debater esse tema e fico aí à disposição, né? Assim como os outros ativistas ou os membros do conselho, eu sei que também estão aí bem ativos e dispostos a dialogar sobre o tema. E nós seguiremos aí nessa batalha. O importante é isso, para a gente fazer prevalecer a democracia. Muito obrigado, vereador Paulo Búfalo do PSOL, participando com a gente do Alerta em Debate.